Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, a gente está continuando, né, os estudos sobre os planetas, sobre o movimento de translação e rotação, sobre a formação dos dias e da noite, das estações do ano, né, no capítulo 3, que é o ritmo da vida. Nós estamos na página 143, que vai falar sobre as estações do ano, tá? Então vamos lá, dando continuidade aí aos estudos. Então, as estações do ano. Enquanto no hemisfério sul, onde estão os países como o nosso, né? Brasil, Argentina, Chile, é verão. Em alguns países situados no hemisfério norte, onde tem os países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha, é inverno, né? Então, aqui no hemisfério sul é verão, então no hemisfério norte é inverno, tá? Então, existem datas, aí tem duas imagens aqui na foto, não tá dando para ver direito, mas no livro de vocês, na página 143, dá para ver, né? Aí tá mostrando a praia de Tambaba, no município de Conjo, no Pernambuco, em janeiro de 2017, e a rua da cidade de Istambul, na Turquia, em janeiro de 2017, né? Na mesma época, como que uma tá diferente da outra, né? Mostrar essa questão do verão e do inverno. Então, existem datas que marcam o início das estações do ano no mundo. A tabela aqui mostra as datas oficiais do início de cada estação do ano no Brasil. Essa tabela é do Brasil. Porém, existem diferenças de temperatura, quantidade de chuvas, ciclo dos vegetais nas regiões do Brasil. Mesmo estando elas em uma mesma estação, tem diferença, né? Determinada região do Brasil faz mais calor, outras faz menos calor, porque chove muito, porque venta mais, enfim, tem variações mesmo estando todas, por exemplo, no verão. Aí nós temos aqui a estação do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Então a primavera ela começa dia 22 ou 23 de setembro, o verão 22 ou 23 de dezembro, o outono 20 ou 21 de março, e o inverno 22 ou 23 de junho. Né? Essas são as datas de início das estações. Então termina quando começa o próximo, que nem por exemplo, em setembro já muda, né, do inverno, começa dia 22, 23 de junho. Aí quando chega 22, 23 de setembro, ele muda para a primavera. Aí quando chega 22, 23 de dezembro, ele muda para verão. 20, 21 de março, ele muda para inverno. As estações do ano em uma região dependem da sua localização no planeta. Né? Então, observe a ilustração da Terra, na página 144, que é a próxima, né? Ela mostra uma representação do nosso planeta no espaço. Observe que o eixo da Terra ele é inclinado. Com isso, em determinada época do ano, o hemisfério norte recebe mais luz do que o hemisfério sul. Então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, que a gente recebe menos raios solares, dependendo do movimento que a Terra faz. Como ele é inclinado, em determinado momento, pega mais incidência solar, mais raio solar em determinados meses do ano, no hemisfério sul, e no norte não pega. Né? E a mesma coisa acontece 6 meses depois, quando ocorre o oposto. Então, por exemplo, quando no hemisfério sul é inverno, é porque o hemisfério norte é verão, ele está mais próximo do sol, o lado que ele está mais próximo do sol, e nós estamos mais distante. Aí inverte isso depois, conforme vai virando, né, no eixo da Terra. Então, aqui na página 144, vocês olhando aí no livro de vocês, vocês vão ver, né, a Terra inclinada, e aí você vê que o sol, o lado que o sol está mais claro, o outro lado está mais escuro. Por isso, a forma, né, do verão e do inverno, do outono e da primavera. Então, né, nessa imagem aí da página 144, se vocês observarem, as regiões localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio tem estações do ano menos marcadas, que eles ficam bem lá na pontinha, né? Do que as regiões entre os trópicos e os polos, que estão mais centralizadas mais no meio do nosso planeta.
Os países localizados entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio recebem mais luz do que aqueles que estão acima ou abaixo dessas linhas. A maior parte do Brasil recebe diretamente os raios solares, mais do que nos países da Europa, por exemplo. Por isso, aqui faz mais calor durante o ano do que nesses países. Então, vocês têm aí na imagem certinho marcando essa linha imaginária do Trópico de Câncer, Trópico do Equador, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Então, dá para vocês avaliarem olhando para o Sol ali que está iluminando, né? Aí vai falar um pouquinho, fique sabendo, dessas linhas imaginárias, ó. O mapa mundi, o globo terrestre, é cortado por linhas imaginárias. Além de auxiliar a localização, elas são importantes para se conhecer como os raios do Sol atingem a Terra. Tá aqui, ó. Uma dessas linhas é a do Equador, mas há outras circundando o Polo Norte. Há o Círculo Polar Ártico e circundando o Polo Sul há o Círculo Polar Ártico. Entre os círculos polares há as linhas dos trópicos e entre o Círculo Polar Ártico e o Equador há o Trópico de Câncer. E entre o Círculo Polar Antártico e linha do Equador há o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, isso aqui é mais para conhecimento, para vocês saberem, né? Que existe essas linhas são imaginárias, mas elas são importantes para a gente poder determinar, né, a incidência de raio solar, poder entender por que tem alguns lugares que é muito frio, muito mais frio, outros são mais quentes o ano todo, outros têm um verão, mas não tão intenso, né? Então isso ajuda a gente a entender. O céu noturno. Pode não parecer, mas observamos o céu um pouco diferente a cada noite. Aí também tem uma imagem, que é a representação do céu, né, que se enxerga da Terra. Com os movimentos da Terra, vemos as estrelas e outros corpos celestes em diferentes localizações no céu. Por exemplo, no Brasil vemos a constelação Cruzeiro do Sul, no céu noturno durante a maior parte do ano. Porém, podemos observá-las em posições diferentes ao longo das noites e ao longo dos anos. Aí vai falar um pouquinho das constelações, né? São regiões do céu com agrupamentos de estrelas próximas uma das outras, que ligadas por linhas imaginárias formam diferentes figuras, né? Os astrônomos da antiguidade deram nomes às constelações segundo as figuras que ela formava. Então, a estrela está, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Aí eles formam linhas imaginárias, formando diferentes figuras e dão nomes a essas figuras, tá? De acordo com o que elas formam. Então, as constelações, segundo as figuras que formam, por exemplo, leão, cavalo, cisne, dragão, etc. São 88 constelações possíveis de serem visualizadas da Terra. A gente olha daqui e enxerga. Se viajássemos pelo mundo todo, olhando para o céu, mas a cada noite só conseguimos ver uma parte delas, né? Aí no livro tem a imagem da constelação de Cruzeiro e as estrelas do ano e as estações do ano, tá? A posição do Cruzeiro do Sul ao escurecer no início de cada estação do ano, né? Então ela muda de acordo com o início de cada estação do ano, tá bom? Aí, gente, aqui tem uma indicação de leitura. Aqui temos também, ó, Órion é uma constelação visível no verão. Então, aqui tá vendo? Essas linhas aqui não existem, elas são imaginárias e delas se deu o nome Órion. Escorpião, uma constelação visível no inverno. Tá vendo? As estrelas estão aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente criou essas linhas imaginárias e deu o nome então de Escorpião, tá certo? As constelações foram mapeadas e podemos encontrar esses mapas chamados de cartas celestes em livros, sites de internet ou aplicativos para celular. Veja como utilizar uma carta celeste. Então, procure a carta celeste do dia, local e hora que você fará a observação na internet ou no aplicativo. Então, vamos ver se a gente acha alguma aqui. Carta celeste online, né? Do dia 23 do 11 de 2020. O céu é seu, cartas celestes. Então, aqui, ó, não parece que você ainda não definiu uma localização. Vai em escolher local, defina uma localização.
Cadê onde está escolher local? Aí, isso eu tô fazendo aqui com vocês online, tá? Aqui, ó, vamos ver. São José dos Campos, São Paulo. Tá em inglês, né? Mais difícil. Aqui, Brasil. Isso. Brasil. Aí vem aqui algumas informações. Vamos ver. Aqui ó, aqui é o satélite. E como é que vai pra gente ver a constelação? Carta celeste. Aqui nós temos, nesse céu, destacamos os seguintes objetos: Sol, Mercúrio e Vênus. E aqui nós temos, tá vendo? As constelações, ó, de Hércules, Coroa Boreal, Cães de Caça. Olha aí as constelações que nós temos nessa, né, latitude que tá o Brasil, tá vendo? É isso que tá pedindo para fazer. O Lobo, Centauro, Sagitário, né? Tá vendo? Dá para imprimir. Tá aqui a data, 23/11, às 8h28. As constelações, estrelas, né? Então, a gente consegue visualizar aí. Então, nem precisa, nesse caso, é tão moderno que não precisa posicionar a carta celeste para cima na cabeça, como se fosse, né? Porque ela já vem automático pra gente, tá vendo? Quem puder, tiver internet, puder fazer, é bem legal, né? E a gente vai ampliando, né? Vai conhecendo esses recursos, né? Agora é sua vez, procure uma carta celeste do dia, que você fará a observação do céu e leve para algum lugar com pouca iluminação e tente encontrar as constelações que você está vendo aí na carta no céu. Então você olha aqui na carta celeste, vê e tenta encontrar no céu, tá bom? Ritmo lunar. Além das constelações, 8 outros corpos celestes podem ser observados no céu. Alguns planetas e luas são visíveis em quase todas as noites e em alguns dias. A Lua, por estar mais próxima, é o astro que podemos visualizar com mais nitidez, que a gente vê mais claramente. Então, as fases da Lua, né? Observe esse quadro com 30 imagens da Lua feitas ao longo de um mês. Então, na página 147, vocês têm as fases da Lua, tá bom? Feitas durante o longo de um mês, né? Observe a Lua. Aqui que vocês vão fazer? Observar a Lua hoje. Reconheça no quadro com qual imagem ela mais se assemelha. Olhando no quadro, qual que é a Lua que você está vendo mais se assemelha. No caderno, anote a data de hoje. Depois observe a Lua ao longo do mês, tá? E vá comparando com as imagens do quadro. Ao final de 30 dias, faça um novo quadro no caderno, agora com seus desenhos da Lua. E não se esqueça de colocar as datas, tá bom? Então vocês vão fazer isso ao longo de 30 dias. E aí depois apenas que vocês vão responder. Há diferenças entre o quadro acima e o quadro que você desenhou? Você acha que no mês seguinte ocorrerá a mesma sequência da Lua? Né? Então vocês vão ter que fazer essa atividade em 30 dias, não tem como fazer antes, né? Porque vocês vão fazer começando hoje, 23/11, 23/11 ou 24/11, vão lá, vão observar, né? Que lua que tá, vai fazer o desenho, vai fazer um X aí no quadradinho e colocar a data. Depois vocês vão montar esse mesmo quadro, tá bom? E aí depois vocês vão me dizer, vão responder essas duas perguntas, tá certo? Então, nesse primeiro momento, não tem atividade para vocês estarem postando. E primeiro, vocês têm que ter esses 30 dias para postarem, tá bom? Então, não precisa estar postando foto de atividade realizada ainda. Vai estar lá no site, mas vocês vão postar depois de terminar a pesquisa, tá bom? E aí a gente vai encerrar, né, esse capítulo 3, que fala das fases da Lua, do movimento de rotação e translação,
E aí, o que eu recomendo? Na quinta-feira, vocês têm prova desse conteúdo. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês revejam os vídeos, que vocês revejam a palestra do professor Fábio, dê uma lida, né? Pesquise sobre o movimento de translação, rotação, para relembrar qual que é o que gira sobre o seu próprio eixo, o que gira em torno do Sol, o que eles formam, quantas fases a Lua tem, né? E quais são essas fases, se elas influenciam se elas influenciam na nossa natureza, que influência que elas trazem, né? Então fiquem atentos, revejam o conteúdo antes de estar fazendo a avaliação. Façam uma boa prova. Espero que vocês tenham gostado, né? Um conteúdo gostoso de estudar, apesar de ser bem, como que eu vou dizer, é um conteúdo bem ainda em estudo, né? Como o professor Fábio mesmo disse, não é uma coisa que está em definição, mas é gostoso da gente ir conhecendo e aprendendo. Façam a carta celeste, pesquisem mais, né? E aí vocês vão ampliando o conhecimento de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, a gente procura esclarecer antes de fazerem a prova. Beijo e bons estudos, gente!